Olá, meu querido e minha querida, eu quero falar com você mais uma vez a respeito do batismo nas águas. E hoje eu quero falar a respeito de algo que muitas pessoas têm dúvida. E a pergunta é: quanto tempo de cristão a pessoa precisa? Quanto tempo a pessoa precisa esperar do dia que ela entrega a vida a Jesus até o dia dela ser batizada? 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Existe a necessidade de fazer discipulado? Como funciona? O que a Bíblia ensina? Porque na verdade existem diferentes formas de se entender e cada um que explica de uma forma diferente. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro, Jesus ele ensinou que quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é fundamental. Mas depois que eu criei, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, quanto tempo eu preciso esperar para ser batizado? Eu preciso realmente fazer discipulado, coisa semelhante? Veja o que a Escritura diz, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e 20, a palavra de Deus ela diz assim: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então veja, o Senhor ele ensinou que nós temos que fazer discípulos. Mas como um discípulo é feito? Ele é feito sendo batizado nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois é ensinado a guardar todas as coisas. E um dia eu vou entrar em mais detalhes com relação a isso, de porque o ensino ele só vem após o batismo e não antes do batismo. E quando eu digo ensino, estou falando ensino profundo. Falar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, pregar o Evangelho é necessário. E nós podemos ver isso na igreja primitiva, quando nós vamos ver Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando o batismo com o Espírito Santo acontece, e os discípulos são ali então cheios do Espírito Santo, e eles pregam então para a multidão, e após Pedro pregar, a multidão lhe pergunta: e nós o que faremos agora? E Pedro diz: creiam em Jesus e batizem-se nas águas para a remissão dos vossos pecados. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas, 3.000 almas foram batizadas. Veja, creram em Jesus, entregaram a vida a Ele e foram batizadas no mesmo dia. Ah, pastor, essa é uma exceção. Nada disso. Dias depois, 5.000 almas entregam a vida a Jesus e as 5.000 são batizadas no mesmo dia. E assim segue. A palavra de Deus ensina desta forma. Era assim que a igreja primitiva ela trabalhava. As pessoas criam em Jesus, entregavam a sua vida a Ele e no mesmo dia eram batizadas. O homem de Deus Saulo, que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele 3 dias depois, apenas 3 dias depois, ele foi batizado nas águas. E 3 dias, porque na hora que ele teve o encontro com Jesus, não havia ninguém para batizá-lo, porque se houvesse, ele seria batizado no mesmo dia. Quando Pedro foi à casa de Cornélio e pregou para aquela família, e o Espírito Santo foi derramado, todos da casa foram batizados no mesmo dia. Da mesma forma ocorreu quando Paulo foi preso em Filipos, junto com Silas, e ali o carcereiro e toda a sua família ouviram o Evangelho pela primeira vez, e no mesmo dia todos foram batizados. Então me entenda, você não precisa passar 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano para descer as águas do batismo. A única coisa que você precisa é crer, e se você crer hoje mesmo você pode ser batizado. Hoje mesmo você pode ser batizado. Eu, pastor Herman Temel, quero tirar as tuas dúvidas sobre o batismo e sobre outras questões bíblicas também, à luz da palavra de Deus. Por isso, telefone para o número 3258-9933, 3258-9933, prefixo é 48, aqui em Santa Catarina. Eu vou tirar as tuas dúvidas. Ligue em horário comercial.
E dia 10 de setembro eu espero você às 2 horas da tarde aqui na nossa igreja, porque quem crer e for batizado será salvo.